Olá, então estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso conteúdo, que iniciamos na aula anterior, que era sobre o julgamento conforme o estado do processo. Então nós estamos ali naquele momento do processo, em que iniciou-se a fase saneadora, e tendo iniciado a fase saneadora, teve lá o momento das providências preliminares. Feitas as providências preliminares, aí o juiz ele tem ali a análise do processo do que vai fazer com ele, se já tem provas suficientes para julgar, se já não tem. Então agora é o momento do julgamento conforme o estado do processo. Isso não quer dizer que o processo necessariamente tenha que ser julgado, mas do juiz fazer uma análise de que modo esse processo está, se vai precisar de provas ainda, se não vai, se terá audiência de instrução e julgamento, se não terá. Então tudo isso nós vimos na aula anterior. E aqui nós vamos então agora analisar hipóteses de julgamento conforme o estado do processo. Então na aula de hoje nós vamos acompanhar 4 situações que podem levar, ou que o juiz pratica ao realizar o julgamento conforme o estado do processo. Então, diante de todas aquelas situações que conversamos na aula anterior, o que seria então, propriamente dito, na prática, o julgamento conforme o estado do processo? Então, primeira situação, primeira hipótese de julgamento conforme o estado do processo, seria a extinção sem resolução do mérito. Então, o juiz, diante de todas aquelas situações, já estando numa fase em que já se passou muitas oportunidades das partes se manifestarem, então o juiz, primeira forma de julgamento conforme o estado do processo seria extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485 do CPC. Quais seriam as hipóteses que poderiam levar o juiz a essa primeira forma de julgamento conforme o estado do processo? Primeiro, defeito incorrigível. Às vezes o processo tem um defeito lá que não tem como corrigir, Existe uma situação ali que, por exemplo, ficou constatada a coisa julgada, não tem, ocorreu a coisa julgada, extinção do processo. É uma questão que não tem como a parte interferir nessa questão. Defeito corrigível, mas não sanado, nós aprendemos isso, que o artigo 317 do CPC diz que o juiz, antes de proferir uma sentença sem resolução do mérito, ele deve oportunizar a parte a correção. Mas vamos supor que ele oportunizou a parte e a parte ela não corrigiu. Então também, nesse caso, que ele está ali naquele momento do saneamento, ele pode proferir uma sentença sem resolução do mérito. Por quê? O vício era corrigível, mas a parte, embora devidamente ciente disso, devidamente intimada, ela não corrigiu. Que mais? A inaplicabilidade do artigo 488 do CPC. O artigo 488 do CPC é aquela questão da prevalência pelo julgamento do mérito. A primazia pelo julgamento do mérito. Então é quando o juiz está diante de duas situações. Ele pode, naquele mesmo caso, proferir uma sentença sem resolução ou com resolução. Então ele deve primar pela com resolução. Mas no caso aqui não tinha essa hipótese, só tinha de sem resolução. Então não resta outra razão para ele a não ser proferir a sentença sem resolução do mérito. É claro que se tivesse a possibilidade de proceder com, ele deve priorizar essa com resolução. Esse ponto eu não vou aqui ficar batendo muito, porque nós já trabalhamos em umas 2 aulas anteriores, 2 aulas passadas aí, que é a questão da primazia da resolução do mérito. Agora, aqui, o objetivo é esse, vocês saberem que o juiz ele pode proferir uma sentença sem resolução do mérito, desde que ele não poderia ali proferir com. Então vamos supor, o exemplo que eu citei numa das aulas, quando eu trabalhei esse ponto. O juiz está diante de uma situação que ele pode decidir tanto com ilegitimidade quanto com prescrição. E ambas as decisões vão beneficiar a mesma pessoa, que é o réu. Então, se ele pode proferir uma de ilegitimidade ou prescrição, ele deve proferida com prescrição, porque sentença de prescrição é com resolução do mérito, faz coisa julgada material e resolve o problema para com o judiciário, tá bem? Então, tá lá, ó, extinção sem resolução do mérito.
Então, defeito incorrigível, ou quando corrigível, a parte não corrigiu no prazo dado pelo juiz, só havia possibilidade de sem resolução do mérito, não tinha como aplicar o 488. Então, nesse caso, nós estaremos diante de uma sentença que qualquer uma das partes que discordar terá que manejar o recurso de apelação. Então, terá que interpor a apelação, tá bem? Então, essa é a primeira forma de julgamento conforme o estado do processo, que é a sentença sem resolução do mérito, artigo 485 do CPC. Tá? Então, naquele momentozinho ali do saneamento, né, que o juiz já adotou as providências preliminares, está ali analisando o processo, então se ele perceber que ocorreu algumas dessas hipóteses, ele já pode trabalhar com a primeira hipótese de julgamento conforme o estado do processo, que é a extinção sem resolução do mérito. Ok? Vamos para o segundo caso de julgamento conforme o estado do processo, que é a decisão parcial de julgar o mérito. Decisão parcial de impossibilidade de julgar o mérito. O que seria isso? É a mesma coisa que acabamos de falar, mas não é sobre o processo total, é sobre apenas parte dele. Vamos supor que nesse processo a parte esteja pedindo dano material e moral. Quanto ao dano material, o juiz entende que dá para o processo ainda, ele precisa continuar. Vai dar para julgar o mérito quanto ao dano material. Mas quanto ao dano moral, o juiz entende que a parte é ilegítima. Então, nesse caso, apenas parte do processo não será julgado o mérito, mas a outra parte vai prosseguir. Então, é o caso do quê? De uma decisão de parcial impossibilidade de julgar o mérito. Nesse caso, parte do mérito não pode ser resolvido. Então, é como eu falei, existe uma ação de dano material e dano moral, né? A pessoa entrou com uma ação de dano material acumulada com dano moral. O juiz, ao fazer a análise preliminar, ele viu que o dano material, tudo bem. A parte comprovou ali a sua legitimidade e esse processo tem como continuar para analisar se de fato houve ou não o dano. Agora, o dano moral, o juiz já detectou desde logo a ilegitimidade da parte. Então, o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai extinguir, sem resolução do mérito, a parte do dano moral, mas a do dano material vai prosseguir para julgar o mérito, seja procedente ou improcedente, conforme a análise do magistrado. Nesse caso, nós não estaremos diante de uma sentença, nós estaremos diante de uma decisão interlocutória, porque se está julgando parcial, e eu já devo ter falado isso para vocês, não tem como ter duas sentenças no mesmo processo. Então, se o juiz entendeu que parte daquele processo não tem como julgar o mérito, ele já vai extinguir e vai continuar em relação aos demais pontos. Só que esse ponto que ele está extinguindo, embora seja com base no artigo 485, que é um exemplo de sentença, ele vai estar extinguindo por uma decisão interlocutória. E aí, nesse caso, caberá qual recurso? Agravo de instrumento, porque de decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Então, vejam, quando a extinção sem resolução do mérito, ela é total, ela extingue o processo sem resolução do mérito num todo, é uma sentença, cabe apelação. Agora, quando o juiz entende que apenas parte do processo deve ser extinto sem resolução do mérito e a outra parte deve prosseguir, então nesse caso é uma decisão interlocutória que, se uma das partes divergirem, né, não concordarem com a posição do juiz, terão de manejar o recurso de agravo de instrumento. Ok? Então essa é a segunda hipótese, né, de julgamento conforme o estado do processo. Agora, nós vamos para a terceira, né? A terceira hipótese de julgamento conforme o estado do processo. Qual seria? Aquela que é o julgamento do mérito total. Aquela que o juiz entende que o processo já está num ponto que ele pode ser resolvido. Por quê? Ou porque as provas necessárias para elucidar o caso já são suficientes,
ou porque já não há mais ponto controvertido. Então o juiz ele entende que ali ele já pode julgar totalmente o mérito. Ele pode julgar, acabar com aquela ação completamente. Então, é a terceira hipótese de julgamento conforme o estado do processo, que é o julgamento antecipado do mérito. E aí, tem as hipóteses, né, de julgamento antecipado do mérito. Por exemplo, chegou ali no saneamento, o juiz detectou que tem prescrição e decadência. A parte ré já se manifestou, falou que o processo está prescrito. Então, se a parte ré não se opõe, o juiz já pode extinguir o processo, né? Olha que interessante. Então, se logo ali no saneamento o juiz já vê que teve prescrição e decadência e que a parte ré não se opõe, porque a prescrição ela pode ser abdicada, né? Eu posso abdicar a prescrição. Por exemplo, eu sou réu. O autor está me processando, mas o direito dele está prescrito. Mas se eu disser que não, que eu quero que ele continue mesmo assim, eu posso abdicar da questão prescricional. É um ponto interessante aí que quem quiser se aprofundar pode, né, analisar e tirar dúvidas com o professor. Então, nesse caso, está lá, prescrição e decadência é uma forma de julgamento conforme o estado do processo, caso ele seja descoberto ali, o juiz já queira encerrar o processo, né, na fase de saneamento. Acordo, né? Houve um acordo, um ato de disposição de vontade, né, para compor a lide, né? Então houve um acordo, o processo vai continuar por quê? Ele já é encerrado ali naquele momento, né, que é o julgamento conforme o estado do processo. Que mais? Desnecessidade de outras provas. O juiz entende que a causa já está madura, né? Esse é o termo mesmo utilizado, causa madura. Então a causa já está apta para ser julgada. Então, nesse caso, há desnecessidade de produção de outras provas. Então o juiz já pode julgar o processo. Que mais? Revelia mais o efeito da presunção de veracidade. Então, aquela revelia que tem o efeito da presunção de veracidade e não houve requerimento de provas. Artigo 349. Então, se o réu é revel, é aquela revelia completa, né, que tem a presunção de veracidade e não houve mais requerimento de provas, então o juiz também já pode julgar. Agora, se for aquele caso que não há o efeito principal, ou seja, direitos indisponíveis, aí tem que ter fase probatória, aí não tem como o juiz julgar antecipadamente, tá bem? Então, a revelia, né, somente vai levar à extinção do processo com resolução do mérito ali imediato no saneamento, se for aquele que tem a presunção de veracidade. Aquele que aplica o efeito principal da revelia, porque se não aplicar o efeito principal da revelia, aí não há de se falar em extinção do processo nesse momento. Terminologia. Senhores, a parte da doutrina, há quem diga que o termo correto não seria julgamento antecipado do mérito, porque daria a ideia que o processo estaria sendo extinto antecipadamente, de forma, né, poderia-se dizer, prematura, lacunosa, fora do momento. Então, boa parte da doutrina entende que esse termo julgamento antecipado, né, aonde está antecipado, deveria ser substituído pelo termo imediato, tá? Julgamento imediato do mérito. Teria aí, poderia-se dizer, um maior contexto, tá? Então, agora isso é irrelevante aqui, né? É mais uma questão que quem for estudar por algumas doutrinas vai se deparar, né, com essa questão, e aí é interessante saber, né? O legislador usou o termo julgamento antecipado, não tem problema, mas tem alguns doutrinadores que trazem essa problemática, né? Essa problematização. Falam, o correto não seria julgamento antecipado, porque não está antecipando, na verdade. O que está ocorrendo ali é um julgamento imediato, porque as condições estão favoráveis para julgar imediatamente o mérito, e não antecipadamente dando a ideia de que está se suprimindo as fases processuais a ponto de prejudicar uma das partes, tá bem? Então, a ideia, então, de alguns doutrinadores é que seria julgamento imediato e não termo antecipado, tá? O legislador usou o termo antecipado,
não tem problema. Ok? Nesse caso, quando o julgamento antecipado do mérito, né, ou imediato do mérito, ele é total, né, ele extinguiu o processo inteiro, então nós estamos diante de uma sentença e, portanto, o recurso de apelação. Ok? E agora nós vamos falar da quarta, né, hipótese de julgamento conforme o estado do processo. Portanto, estamos diante da quarta modalidade de julgamento conforme o estado do processo, que seria o julgamento antecipado parcial do mérito. Então vejam, nós já falamos da primeira hipótese de julgamento conforme o estado do processo, que seria a extinção sem resolução do mérito. Depois, a extinção sem resolução do mérito em apenas parte dele. Aí, terceiro, a extinção com resolução do mérito, artigo 487 do CPC, que acabamos de falar. E agora, a última, né, modalidade aqui de julgamento conforme o estado do processo, que é o julgamento antecipado parcial. Então, vai ocorrer um julgamento antecipado do mérito, ou imediato do mérito, né, como acabamos de falar, só que apenas parte. Quer ver? Vamos pegar aqui aquele mesmo exemplozinho, só que agora dando outro contexto. Dano material e dano moral. Então, a pessoa entrou com uma ação de dano material acumulado com dano moral. O juiz percebe que ambas as situações, tanto o dano material quanto o dano moral, têm condições de se apreciar do mérito. Ambas. Só que o dano material, o juiz entende que já tem condições de julgar agora o mérito, tá? Ele entende que já tem condições de julgar o mérito agora. Não é igual no outro caso que ele entendia que não tinha, não, que ele entende que já tem. Então o dano material, o juiz entende que já tem condições suficientes para julgar, mas o dano moral não. O dano moral, ele entende que, embora ele vá julgar o mérito, ele entende que ainda necessita de mais provas para saber se o dano moral será procedente ou improcedente, embora ele vá julgar o mérito. Então, nesse caso, vai ocorrer o julgamento antecipado do mérito, igual no caso anterior, só que apenas sobre parte do processo. Então, o processo discute dano material e dano moral. O dano material, o juiz entende. Ou às vezes as partes já fizeram um acordo sobre o dano material, né? Ou nesse caso, o juiz entende aqui que já tem provas suficientes acostadas nos autos quanto ao dano material. Então ele encerra ali. Agora o dano moral, o juiz entende que ainda depende de provas. Então o processo ele vai prosseguir sobre o dano moral para ver se será procedente ou não, embora ele julgue o mérito. Bem, nesse caso, então, o que ocorre? Um fracionamento da resolução do mérito. Então, parte do mérito é julgado antecipadamente e outra parte não. Outra parte vai depender de mais provas, de fase instrutória e demais pontos processuais. E quando isso acontece? Quando um ou parte dos pedidos, né? Um ou parte dos pedidos são incontroversos, ou seja, não tem mais controvérsia. Então, um ou parte dos pedidos, as pessoas já entraram num acordo. Não tem mais controvérsia. Eles não rebatem. Então, aquela parte o juiz pode julgar. Ou então, um ou parte do processo já está suficientemente comprovado, já tem provas, né? O juiz entende que aquela parte já tem provas. Então, por isso que logo no início já citei aquele exemplozinho do dano material e dano moral. Então, dano material, o juiz já entende ou que não há mais controvérsia, as partes, por exemplo, fizeram um acordo, ou então já está devidamente comprovado. Então, parte do processo, o juiz já tem como julgar imediatamente, mas a outra parte não, que seria aqui no caso, no meu exemplo, o dano moral. Que mais? Quando ocorrer prescrição e decadência ou homologação de acordo apenas em relação à parte do mérito, né? Novamente lá, ó, né? Somente ao dano material, dano moral não, né? Então tá lá, ó, né? Ou o juiz entende que tem prescrição e decadência apenas sobre parte do processo,
Ou então, ele entende que houve uma homologação de acordo apenas sobre a parte. Então, aquela parte já é extinta imediatamente, mas com resolução do mérito, artigo 487 do CPC, e a outra parte vai prosseguir com os fins instrutórios. Que mais? Bom, aquela ideia, né? Quando ocorrer ação, reconvenção ou outras demandas incidentais, então o juiz entende que aquelas demandas incidentais já têm condições de ser julgadas ou não, né? Então o juiz ele vai primeiro julgar aqueles pontos para depois julgar a ação principal. Então são exemplos também, né, de hipóteses que o juiz pode julgar apenas parte do mérito de forma antecipada. Qual ato que encerra? Bom, se é parcial, senhores, nós estamos diante então de uma decisão interlocutória. Toda vez que um ato do juiz, mesmo que ele aplique o artigo 485 ou 487, como é o caso aqui desse exemplo, ele resolva apenas parte do mérito, isso não é sentença, porque o processo vai continuar, ele vai ter uma sentença lá no final. Então aqui nós estamos diante de uma decisão interlocutória, tá bem? Então, decisão interlocutória, qual o recurso que cabe da decisão interlocutória? Agravo de instrumento. Perfeito? E para finalizar essa temática, é o seguinte. Aqui nesse caso, né, o juiz me deu parte do mérito e a outra parte ele ainda vai analisar, né, o mérito se vai ser procedente ou não. Mas eu já tenho uma parte que é procedente ou improcedente, mas na parte que é procedente, eu posso já executar? Hein? Eu já posso entrar com a execução nessa parte que o juiz já decidiu antecipadamente? Aquela parte que o juiz já decidiu antecipadamente o mérito, eu, beneficiário, eu já posso executar? Hein? Posso ou não posso? Olha, depende. É o seguinte, se a parte entrou com agravo de instrumento e o agravo de instrumento foi recebido no efeito suspensivo, ou seja, ele suspendeu a eficácia da decisão do juiz, aí eu não posso fazer a execução provisória, tá? Então, entrou com agravo e o agravo foi recebido no efeito suspensivo. Bom, se ele está no efeito suspensivo, quer dizer que ele suspendeu o efeito da decisão do juiz. Então, eu não posso ter direito à execução provisória. Agora, se a parte entrou com agravo, mas ele não foi recebido no efeito suspensivo, ok? Eu posso entrar com a execução provisória. Eu entro com a execução provisória sem problema algum. Perfeito? Então, se a parte agravou, mas o recurso não foi recebido, porque o agravo ele não é recebido no duplo efeito automaticamente, como é a apelação. Quando você entra com a apelação, em regra, né, tirando algumas exceções, em regra a apelação ela é recebida no devolutivo e no suspensivo. O agravo não, o agravo tem que ter o pedido do efeito suspensivo e os desembargadores, né, o relator tem que analisar se é cabível ou não. Então, não é a propositura do agravo que diz se eu tenho direito à execução provisória ou não. É se ele foi recebido no efeito suspensivo ou não. Então eu entrei com agravo de instrumento e ele não foi recebido no efeito suspensivo, mesmo na pendência do agravo, mesmo na pendência do recurso, eu já posso dar início à execução provisória. Por quê? Porque não teve efeito suspensivo. Agora, se tiver efeito suspensivo, aí eu não posso, né, claro, ingressar com a execução provisória, tá? Se o relator atribuiu o efeito suspensivo. Professor, e a execução definitiva? Quando ela vai acontecer? Bom, ela vai acontecer quando essa decisão transitar em julgado. Quando que ela transita em julgado? Ou quando a parte não entrou com recurso algum, vamos supor que deu lá os 15 dias para o recurso de agravo e a parte não manifestou, ou então manifestando chegou ao final o recurso. Então aí ela transita em julgado e aí eu já posso entrar com a execução definitiva, tá bem? Então essa, né, é a segunda parte então do julgamento conforme estado do processo. Na semana que vem, né, na nossa próxima gravação, aí nós vamos adentrar, né, na questão do saneamento propriamente do processo, ok? Então, hoje, o que eu tinha de conteúdo para vocês era essas 4 formas, né, de julgamento conforme estado do processo. Espero
que os senhores tenham aí compreendido e qualquer dúvida, o professor está à disposição.